Olá, sejam bem-vindos a Magia de Lótus, bom dia! Hoje nós vamos ter aqui o vídeo para a gente falar sobre as energias para essa semana, né? Então, o que a astrologia, né, os astros, tem também o que o tarot vai mostrar aqui pra gente como energias para essa semana, tá bom? Antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva, né, no canal para você receber as notificações, né? Clica no sininho ali para toda vez que tiver um vídeo novo você poder acompanhar a gente aqui, já curte aí o vídeo para que o YouTube entenda que o conteúdo aqui ele é relevante para as pessoas, tá? Bom, o vídeo, como já é de costume, né, que vocês já estão acostumados, vai se dividir em duas partes. Numa primeira parte, vou trazer as previsões energéticas, né, do que o universo, né, os astros têm para trazer pra gente. Numa segunda parte, a gente vai ver os conselhos do tarô, tá bom? Então, bora lá pra gente ver o que a semana tem pra nós. Bom, primeira coisa que a gente precisa entender é que essa semana ela vai ser uma semana muito intensa no sentido de mudanças, tá? Por quê? Porque nós temos uma semana em que é a última semana em que o Sol permanece no signo de Peixes, né? Para quem conhece um pouco de horóscopo, essas coisas, sabe que a gente está no momento do signo de Peixes, né? É o mês do signo de Peixes. Mas na próxima semana já vamos entrar no ano novo astrológico. Como assim ano novo astrológico? Todo mundo que conhece astrologia, né, ou já deve ter tido algum contato com ela, sabe que nós temos os 12 signos do zodíaco. A gente começa em Áries e vai terminar lá em Peixes. Nós estamos no último signo das casas do zodíaco, né? Então a gente vai passar essa última semana em Peixes. Na semana que vem a gente tem o que é mais significante, vamos dizer assim, que é a entrada do Sol no signo de Áries, iniciando assim o novo ano astrológico. Então imagina assim, sabe aquelas resoluções que a gente faz de fim de ano, aquelas coisas assim, pro ano que vem eu quero fazer isso, vou emagrecer, vou começar a economizar para comprar uma casa nova. Esses projetos, né, esses nossos objetivos, é isso que vai estar sendo favorecido essa semana, porque é como se na semana que vem a gente entrasse num ano novo, que é um ano novo, mas um ano novo astrológico. Então a gente encerra um ciclo e vamos iniciar um novo a partir da próxima semana, na outra, tá? Então essa é uma semana de a gente poder assim fazer bem aquela revisão de tudo aquilo que a gente tem, todos os nossos projetos, e ver o que ainda faz sentido manter, o que não faz mais sentido manter, né? É aquele momento de você fazer realmente uma reflexão de, bom, isso aqui ainda faz sentido para mim, isso aqui não faz mais sentido. E aí fazer todo um processo aí de renovação, tá bom? Bom, vamos lá então. Na segunda-feira, né, é uma semana também que vai pedir um pouquinho de paciência e atenção aos sinais da sincronicidade. O que é sincronicidade, né? Sincronicidade é um conceito de Carl Jung que ele vai falar sobre tudo aquilo que às vezes são as coincidências significativas. As sincronicidades são as coincidências significativas. Então, o que é isso? Vou dar um exemplo para vocês. Imagine que você está pensando em alguém. Você está pensando numa pessoa. Você fala assim, nossa, preciso falar com fulano. E aí, de repente, o telefone toca e é essa pessoa ligando para você. Ou seja, você fala, nossa, eu estava pensando em você agora, estava falando de você agora, sabe? Isso é uma coincidência significativa. Ou seja, isso é a sincronicidade do universo. Ou seja, você mentaliza algo, você fica mentalizando, pensando em algo, e esse algo vai e acontece. Então a gente precisa. E assim, muitas vezes a gente vive numa correria do dia a dia que a gente não percebe os sinais do universo. Então essa semana, o convite principal dessa semana é: eu preciso rever os meus objetivos, se eles estão alinhados com meus sonhos, e para ajudar nesse processo, deixa eu olhar, né, os sinais que o universo vai trazendo. Às vezes a gente quer muito uma coisa porque a gente não se atenta aos sinais que o universo traz pra gente poder fazer e acontecer, né? Bom, na segunda-feira, segunda e terça, a gente vai ter a Lua, que ainda está nessa fase crescente, no signo de Leão. Então, vamos pensar junto. Nós temos a Lua crescente, ou seja,
É o momento de você fazer prosperar algo, ou seja, a lua crescente ela traz esse lado da prosperidade, de você poder caminhar, começar a iniciar algo para que cresça, né, para que floresça. E nós temos o signo de Leão. E o signo de Leão é o signo que a gente brinca, né, no zodíaco, que a gente fala assim que é o signo que se acha, né? Esse é o lado negativo, digamos assim, do Leão. Mas esse se achar, para muitas pessoas, é muito importante. Por quê? Porque tem muita gente que tem baixa autoestima. Você chega a pessoa e fala assim, ah, você tá muito bonita hoje. Ah, não tô não. Você tá vendo coisas, sabe? Ah, você, nossa, esse projeto que você fez é muito legal. E a pessoa sempre tá se rebaixando, sabe? Então, tanto segunda quanto terça é o momento de você. Aí eu vou dar o conselho para as duas situações. Para quem tá com baixa autoestima, é o momento ideal para que você eleve a sua autoestima, né? Seja aquela pessoa assim que olhe mais pro eu, né? Foque mais em você, não fique focando tanto nos outros, foque mais em você e no seu amor próprio. Ou seja, se alguém falar algo pra você, ah, que bom, né? Que bom que eu tô bonito, que bom que esse projeto deu certo, sabe? Tenha gratidão por aquilo que falam bem de você. Por outro lado, se você é uma pessoa que é muito assim egocêntrica, no sentido assim de olhar só para si, vai pedir um pouquinho de cuidado, porque a tendência é que você fique mais egocêntrico ainda, né, nesses dias. Então, é você parar um pouquinho de olhar para si e olhar para as pessoas que estão à volta também e entender que, ótimo, eu tenho esses projetos são importantes para mim, eu tenho essas coisas importantes para mim, mas eu tenho que olhar para as pessoas, que lembrar aquela famosa frase: sozinho podemos ir até mais rápido, mas juntos somos mais fortes, né? Vamos até mais longe. Então, lembrar que a união faz a força, uma dorinha só não faz verão, né? Então, comece a olhar para as pessoas ao redor e ver: será que eu não estou olhando muito só para mim, esquecendo dos outros? Então, vale nos dois sentidos. Se você só olha para os outros, não olha para você, é momento de olhar mais para você e buscar ter mais autoestima. Se for outra situação, é o momento de você continuar assim tendo sua autoestima e tal, mas sem deixar de ver as oportunidades que pode ter de relacionamento ao seu redor. Principalmente para aqueles que estão solteiros, é o momento ideal para que você olhe assim, porque às vezes a gente fica esperando o príncipe encantado e tal, e fica esperando o lugar ideal e tal, e às vezes, sabe aquela história de a sua metade laranja pode estar no lugar que você menos espera? Pode ser um colega de trabalho, pode ser na fila do supermercado, então é importante que você olhe ao seu redor, porque às vezes a pessoa que você deseja, né, para sua vida, pode estar mais perto do que você imagina, tá? E lembrar de uma outra coisa, né? Qual é o oposto do egoísmo? Qual é o oposto do egocentrismo? É a doação, a generosidade. É lembrar que quanto mais a gente doa, mais a gente recebe, né? A melhor forma de receber as coisas do universo é doando. Por isso que a gente fala que tudo no universo ele é energia. O universo energético. Então, você tem que lembrar que se você quer coisas positivas na sua vida, se você quer mais tempo para você, mais dinheiro, mais energia, você precisa doar também tempo, doar energia, doar, sabe? A gente não pode ter aquela mentalidade de escassez no sentido de, se eu der, vai faltar. Não. Quanto mais você der, quanto mais você doar, né, mais você recebe em troca, tá? Então, pensa nisso. Doar é a melhor forma de receber. Então, seja a doação do tempo, do dinheiro, de energia, de afeto, de carinho, seja o que for, você recebe em troca, tá bom? Na terça-feira, de forma especial, nós temos aí uma combinação que é o Vênus retrógrado e Mercúrio. O que acontece? O que é um planeta retrógrado? Já vamos começar por aqui. Muita gente ouve de falar de Mercúrio retrógrado, né? Porque Mercúrio vive vivendo em retrogradação, né? O que significa isso? Um planeta retrógrado, ele significa que ele está fazendo um movimento contrário ao que ele faz normalmente. Então, por exemplo, quando eu falo Mercúrio retrógrado, o Mercúrio, ele é o planeta da comunicação, da expansão, de você estar ali em uma espécie de harmonia, mas uma harmonia que faz você crescer, entendeu?
Quando a gente está no Mercúrio retrógrado, ou seja, quando o Mercúrio faz caminho inverso, ele vai fazer tudo o contrário. Você vai ter dificuldade de comunicação, dificuldade de entender o que as outras pessoas estão querendo dizer para você, que as pessoas vão ter dificuldade de entender o que você quer falar para essas pessoas, entendeu? Então, é nesse sentido, de uma forma bem resumida, tá? Vênus é a mesma coisa. Vênus, ele vai trazer aquele... Vênus é a representação romana da deusa Afrodite, né? E quem foi Afrodite? Afrodite, ela é a deusa do amor, da sensualidade e da beleza. Então, quando Vênus está no seu caminho normal, é ótimo para relacionamentos de forma geral, não só para relacionamento amoroso, mas de forma geral. Você consegue enxergar as coisas com mais beleza, ou seja, você acha beleza até naquelas coisas que geralmente as pessoas não encontram beleza, né? Você consegue se relacionar melhor, você consegue ter ali uma empatia maior. Quando o Vênus está fazendo o caminho contrário, é o oposto. Os relacionamentos ficam meio truncados, sabe? No entanto que antes de Vênus retrogradar, que foi uma semana, 2 semanas atrás, não me recordo agora, os astrólogos, né, os grandes astrólogos, sempre davam a seguinte orientação: você tem alguma coisa para discutir com alguém? Discute agora. Já conversa agora antes que Vênus entre nesse processo de retrogradação. Por quê? Porque se você... Agora não é o momento ideal para a gente ficar fazendo discussões e tal, a não ser em um único dia, que vocês vão ver daqui a pouco, que nós vamos ter uma combinação astrológica que, apesar de Vênus estar retrógrado, essa combinação meio que compensa. Então, nesse começo de semana, não é o ideal você fazer a famosa DR. Não faz DR, não. Deixa para discutir relação, deixa para entrar em situações conflituosas, né, que você precise conflitar alguém por algum tipo de informação, alguma coisa assim, mas pro fim da semana você já vai entender o porquê, tá? Porém, na terça-feira, a gente tem a Vênus retrógrado e Mercúrio. Então, esse dia, de forma específica, apesar de Vênus estar retrógrado, é o momento para a gente poder, na terça, sim, é um dia que você pode usar aí para você tentar planejar. Aqui no que eu peguei aqui das orientações, que eu fui buscando as informações, diz que é um ótimo dia para conversar. Vou até ler, ó. Ótimo dia para conversa que exige coragem para expor o que se sente de verdade sem magoar ninguém. Isso aqui dizem, mas aí existe aí um certo... Como é que fala? Tem astrólogos que vão por esse viés, mas tem astrólogos que acham que não é bom, por causa de Vênus estar retrógrado. Por que tem alguns que acham que é bom esse momento? Porque apesar de Vênus estar retrógrado, nós temos Mercúrio em Áries. Então imagina, Mercúrio é o planeta da comunicação, então você vai estar com a comunicação muito boa, e Áries é aquele signo corajoso, aquele signo, né, que tem que fazer, já vai, já faz, já resolve, né? Então vai ser aquela coisa assim, tipo, eu tenho o Mercúrio em Áries, meio que compensa Vênus retrógrado, entendeu? Que também vai estar em Áries, ou seja, é como se fosse assim, apesar de Vênus não estar ali naquele processo de não caminhar no seu ritmo correto, temos Mercúrio que vai trazer aquele lado da comunicação. Então, assim, se a gente olhar por este ângulo, realmente é um bom momento para se conversar e tal, né? Para você discutir aquilo que você sente e não magoar a pessoa. Porque se Vênus está retrógrado, as pessoas vão estar com sentimentos um pouco menos aflorados, né? Os sentimentos, eles estão um pouco mais... As pessoas estão um pouco mais racionais, digamos assim. Mas, é aquilo que eu falo, Vênus, ele traz toda essa questão de relacionamento e tal. Então, assim, deixa a critério de vocês aí na terça-feira. E, assim, eu sempre falo assim, gente, a astrologia, ela traz conselhos gerais. Qual que é a minha recomendação para tô que você avalie o cenário. Sabe, fazer aquela avaliação de cenário, tipo, ok, eu quero... tô precisando fazer aqui né, conversar, colocar ali o que eu tô sentindo. Tô precisando, sim, falar da minha relação com a pessoa, da nossa relação, precisamos discutir a relação, mas você precisa avaliar,
né? Já vai avaliando desde hoje. Será que o cenário está propício para na terça-feira eu ir lá e conversar sobre o que eu estou sentindo, o que eu não estou sentindo, o que eu sinto falta, o que eu não sinto? Ou, né, diante dos acontecimentos desse momento na minha vida amorosa, nos meus relacionamentos, não é o mais adequado. Eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, não é segredo para ninguém que eu não tenho uma boa relação com a minha família, com os meus familiares. E digamos que eu resolvo assim, eu vou lá e vou falar algo que estou guardando aqui há um bom tempo e quero falar com a minha mãe, com o meu pai. Para mim, terça não seria o melhor dia. Por quê? Porque eu não tenho contato com eles. Eu não tenho assim aquele contato de sempre estar conversando, sempre estar falando sobre minha vida, eles falando da vida deles, assim. Não tem essa harmonia tipo, de diálogo e relacionamento. Então, para mim, não. Não seria o ideal, seria a primeira opção que eu falei. É melhor deixar mais fim de semana, porque nós vamos ter uma outra situação no fim de semana que vai favorecer isso. Mas se eu tivesse, por exemplo, não, né, assim, a gente tem um relacionamento de boa, né, tá dando pra gente conversar, né, eles falam que estão pensando, eu também falo, e não há discussões acaloradas, né, brigas, então aí sim seria um caso de eu aproveitar a terça-feira para trazer esse lado do Mercúrio em Áries para fazer conversas que vão pedir essa coragem, né, para expor o que se sente e tal, e ninguém sair magoado, entendeu? Mas como existe todo esse, já existe um histórico de mágoa aí, de ressentimentos, então é melhor não. Isso é um exemplo para vocês entenderem no que eu tô querendo dizer no caso terça-feira, tá bom? Já quarta e quinta a gente vai ter a lua crescente em Virgem, então é o último momento da lua crescente. Quando a gente fala de lua crescente, a gente sempre fala assim, principalmente nos primeiros dias, né? São ótimos para a gente fazer rituais, ou até mesmo para a gente colocar projetos em ação. Sabe aquela coisa de ter um projeto que está estagnado lá, eu vou colocar ele em ação. Então, se você tiver algum projeto que está meio parado no tempo, agora é a hora de você aproveitar esses 4 primeiros dias da semana para botar esses projetos em andamento, tá? Aproveitar essa energia da lua crescente que já está quase ficando cheia, né? Já está quase ficando a lua cheia, para expandir daqui a pouco essa energia, né? Aqui eu vou falar também dos 2 pontos. Por um lado, a lua crescente em Virgem. Virgem é aquele signo da estrutura, da organização. Só um minutinho. Tem que entrar um bichinho aqui, eu tive que dar um jeitinho de tirar ele daqui. Então assim, Vênus, Vênus não. O signo de Virgem, ele é o signo da organização, da estrutura, de ter tudo ali meio disciplinado, meio certinho, né? E é um signo mais de ação. Virgem não, assim como Áries, que é um signo bem assim, bora agir, Virgem também tem esse lado mais de agir, mas é um agir mais planejado, né? Mais estratégico. E aí nós temos a lua crescente, que vai proporcionar que tudo aquilo que você for fazer de ação, ele vai fazer uma espécie de expansão, fazer crescer, né? Porém, a gente vai ter 2 situações. A primeira é, as atitudes práticas, elas falam mais alto do que o falar, né? Então, ficar falando, eu vou fazer isso, fazer aquilo, não surte tanto efeito quanto se você for lá e de fato fizer, né? As ações vão falar mais alto nesses 2 dias, né? Então não adianta ficar falando, eu vou tentar, sabe? Eu vou tentar fazer tal coisa, eu vou tentar e nada mudar, entendeu? Sabe aquela coisa de eu vou fazer tal coisa, vou tentar fazer tal coisa. Só de você falar vou tentar já é sinal de que não vai dar certo, entendeu? É mais fácil falar, olha, eu não vou focar nisso nesse momento. É mais fácil falar assim do que falar vou tentar. Se for tentar, você não vai fazer nada, né? E o cuidado de você ter, além dessa questão de só falar e não agir, é de você também tomar cuidado com o famoso a síndrome de Peter Pan. Sabe aquela Forever Young, para sempre jovem? E o lado ruim desse pensamento de eu não quero crescer, eu não quero ser adulto,
é que a gente fica muito naquela coisa de criança, de ficar aguardando que os outros resolvam as coisas pra gente, sabe? Aquela coisa de terceirizar o problema, né? A criança geralmente terceiriza o problema, né? A criança ela não tem aquele senso de eu sou responsável pelo aquilo que acontece na minha vida. A criança não tem esse senso. E tem muita gente que ainda está nessa síndrome de permanecer criança, de eu não posso fazer nada, se alguém puder fazer por mim, obrigado. Então tomar cuidado com isso sempre. É claro que, como a gente viu nos outros dias anteriores, a gente precisa sim pedir ajuda, contar com a ajuda de alguém para realizar algo, ok. O problema é você simplesmente delegar para a pessoa e tipo, ó, então, se vira, você resolve o meu problema. Presta atenção, é o meu problema, então eu tenho que resolver, não é outra pessoa. Entendeu? Entendeu? Então, esse é a energia para quarta-feira e quinta também, que nos 2 dias. Só para vocês entenderem, geralmente a lua, ela, independente da fase que ela tiver, ela fica geralmente 2 dias em cada signo, né? Então, só para vocês entenderem um pouquinho. Na quarta, além disso, além de termos a lua crescente em Virgem, nós também temos o Sol, a união, né? O encontro do Sol e Saturno no signo de Peixes. Então, o Sol já está no signo de Peixes já faz alguns dias, né? Já faz algum tempo. E tem Saturno que entra na história também. O que isso quer dizer? Que é o momento da gente parar e refletir, como eu falei, sobre os nossos sonhos e se comprometer com eles. Sabe aquela coisa tipo assim, eu preciso me comprometer com os meus sonhos? Porque assim, gente, sonhar e não fazer nada, me lembra que a gente está no signo do colo crescente em Virgem. Você só sonhar, idealizar algo e não colocar em prática, vira só ilusão. Você acaba até se desiludindo com as coisas. Por quê? Porque você fica ali só naquela coisa de o sonho é feito de ideias que acreditamos, né? São ideias que eu acredito que é possível se concretizar, né? Então a gente precisa sonhar sim, trazer essas ideias de eu quero sonhar, eu quero, né, ter a realização desses sonhos, mas eu preciso fazer atitudes que eles se concretizem. Dar um exemplo. Eu quero muito prosperar com magia de Lótus aqui. Beleza. Querer, sonhar, ótimo, mas o que eu estou fazendo de ação prática mesmo para que se concretize esse sonho? Entendeu? É isso que vocês têm que pensar. Analisou os objetivos, viu que estão alinhados com seus sonhos, então agora é a hora de fazer com que eles comecem a criar corpo, eles comecem a criar, né, eles se tornem realidade. Thaís Godinho, que é para mim uma mestra da organização, né, eu fui aluno dela, ela sempre dizia que sonho organizado vira objetivo. Então, você tem um sonho ideal. Se você só deixa no campo das ideias, ele morre. Então, você precisa o sonho e ter passos para que se concretize esse sonho. Entendeu? E a quarta-feira ela vai estar propícia para isso, para que você veja seus sonhos, avalie quais são seus sonhos, né? E se são realmente importantes, se comprometa com eles. Faça um compromisso com você mesmo de concretizar esses sonhos que você tem, tá? Já sexta-feira, né, a gente vai sextar, e aí sexta é o grande plot twist da semana. Lembra que eu falei pra vocês que o fim de semana seria o mais ideal, assim, pra gente poder lidar com alguns relacionamentos que não são muito fáceis? Por quê? Sexta-feira a gente vai sextar com a lua cheia, mais o eclipse lunar no signo de Virgem. Então a gente vai aí, a lua crescente deixa de ser crescente, passa a lua cheia, e vai ser uma lua cheia em Virgem, né? E além da lua cheia, a gente vai ter um eclipse lunar, né? Então a gente vai ter os dois fenômenos ao mesmo tempo no signo de Virgem. Então, primeira coisa, hora de avaliar se você realmente acredita nos seus sonhos. Porque tem sonhos que a gente fala assim, eu vou dar um exemplo. Eu quero ter aí independência financeira, vou ser milionário, vou ganhar tanto. Meu sonho é ter lá tantos milhões na conta para não depender mais de trabalho. Supondo que seja esse seu sonho. A pergunta que a lua cheia em Virgem vai fazer para você é: você realmente acredita nesse sonho? Você realmente acha que
É possível concretizar esse sonho? E você tem que ser muito sincero com você, porque às vezes a gente sonha as coisas tipo, eu vou ganhar, sei lá, milhões, quero ganhar milhões, ter estabilidade financeira. Ok, mas você acredita que você vai conseguir chegar nisso? Esse é o primeiro ponto. E o segundo é a gente parar de fugir das coisas que acontecem com a gente, as situações externas, e começar a acreditar que nós temos tudo o que a gente precisa. A energia do mago, sabe? A gente tem tudo aquilo que a gente precisa para lidar com situações. Então, vamos lá. Você acredita nos seus sonhos? Você acredita que eles podem se tornar realidade? Então, primeiro ponto. Segundo ponto. Então, já que você acredita nos seus sonhos, você sabe que é possível eles concretizar, eu consigo chegar lá, defina ali os passos para que você consiga chegar lá. E saiba que você já tem tudo aquilo que você precisa para realizar esses sonhos, para chegar e conquistar aquilo que você deseja, tá? Não fica aquela questão de, não, eu não vou fazer isso porque senão não vai dar certo. E aqui é onde entra aquilo que eu falei pra vocês. É hora de a gente ter coragem. Voltei, gente. Desculpa, porque tem um bichinho que fica entrando com uma abelhinha e aí ela fica incomodando, sabe? Você pode ver que de vez em quando fica olhando ali. Fechei a janela quando não tem nenhum problema. Senão ela fica zanzando aqui. E tadinha. Deixa ela ir nas... É porque... Sabe por que entra abelha aqui dentro? Só pra vocês terem noção. Quando eu vou fazer um vídeo, até mesmo tirar as cartas do tarô pra mim, eu coloco os 4 elementos aqui, né? Terra, fogo, água e ar, né? Então eu tô com incenso aqui representando o ar, para levar as ideias, né? Tem a vela aqui representando o fogo e tenho a água, que é uma taça de água mesmo, né? Tá aqui comigo. E eu tenho aqui os cristais. Então a plantinha aqui tem também cristais representando a terra. E aí a abelhinha fica entrando aqui porque primeiro que tem os aromas, né, das velas aromáticas, essas coisas que emanam um aroma de flor, né. Aqui eu tô com uma vela que ela tem cheiro de rosas. E aí eu tenho também as ervas aqui, né, eu tenho rosa branca e tal, então tudo isso chama a atenção delas, principalmente o aroma, né. Então é por isso que eu tenho que fechar ali, senão ela vai ficar toda hora entrando e saindo, entrando e saindo. Então deixa ela lá fora, depois eu abro aqui para ela fazer a festinha se ela quiser. E também, coitada, só ilusão. Como eu falei, ela sonha que tem uma rosa aqui, mas é só ilusão, porque é só cheirinho de rosa só. Não tem rosa mesmo, de fato, não tem aqui. Mas enfim, voltando. Então, a sexta-feira vai ser aquele momento ideal para tipo assim, ok, vou realizar esse meu sonho, eu acredito no meu sonho e vou em busca dele. E aí é o momento de a gente parar de sair fugindo das situações e das dificuldades que vão se impondo na nossa vida e lutar. Então, por exemplo, se você tem, vamos supor que fosse o meu caso, que eu não tenho pretensão de lidar com eles no momento, mas se fosse o meu caso, eu tenho uma situação muito complexa para lidar com os meus familiares e qual que é o melhor dia, a terça ou a sexta? O melhor dia é a sexta, porque a sexta vai trazer aquela energia da lua crescente. A lua crescente ela expande a nossa energia. Essa energia de Virgem que é uma ação que, diferente de Áries, que é aquela ação impulsiva, Virgem é uma ação planejada, né? Então, além de você ter mais tempo para você planejar o seu discurso, você também tem a energia de Virgem ali que traz um certo balanceamento, né? Virgem ele é bem mais estratégico, ele é prático, mas é um prático assim, tipo a carta do imperador. É um prático, estratégico, vai definir os limites, ou seja, o Virgem consegue delimitar os limites, sabe? Aquela coisa bem organizadinha, bem planejada e bem estratégica. Então, se for uma situação muito complexa, eu particularmente indico que vocês usem a sexta-feira, porque daí tem essa energia de parar de ficar fugindo das situações e encarar, porque você tem tudo aquilo que você precisa. Você já vai ter todo o arsenal ali que você precisa para lidar, tá? E como a gente tem um eclipse lunar, a gente tem a lua cheia, mas também tem um eclipse lunar, ele vai trazer essa energia de mudança. E a partir daqui a gente começa a entrar
no ritmo do ano novo. Digamos assim, aqui é como se fosse aqueles últimos dias de dezembro, que tá todo mundo naquele clima de Natal, e vamos chegando, e tá acabando o ano acabou, já vamos entrar no ano novo. A partir de sexta a gente já começa a sentir essa energia de renovação, de mudanças, mudar para algo melhor, tá? Então, já se preparem aí a aquilo que vocês querem deixar para trás, né? Deixar para esse ano astrológico para trás, o que vocês querem trazer para o ano astrológico novo, né? Reflita, e sábado e domingo a gente vai ter a lua cheia em Libra, então ela vai sair de Virgem na sexta-feira e vai para Libra no sábado e domingo. Libra é a balança, lembra que o símbolo de Libra, que por sinal a minha irmã Fabiola ela é de Libra, e eu percebo muito isso nela, que ela é bem, aquela pessoa bem ponderada, né? Ela fica colocando a balança, ela não fala, ela não age antes de ela ter plena certeza de que aquilo ali é o que ela quer. Isso aqui busca muita harmonia das coisas. O libriano, ele é harmônico, né? O libriano, ele busca a harmonia. E aí no sábado é o momento de você refletir sobre suas ações e sonhos antes de agir, sabe? Lembra que a gente já vem falando de sonhos, de concretização de sonhos e tal? Libra vem falando assim, olha, eu sou o signo do equilíbrio. É o momento de você, antes de você ir lá e agir, tomar ação, atitude, é hora de você parar e refletir, sabe? Se o que você tem que fazer sobre essas ações, sobre seus sonhos. Você tem o sonho de comprar uma casa? Ok, então é o momento de você refletir, principalmente fim de semana é ótimo, porque você já não vai ter aquela correria, né? Quem não trabalha no fim de semana, não tem aquela correria do dia a dia que você tem que ficar se preocupando com o trabalho, que o trabalho, né, remunerado. Você vai focar nos seus objetivos, aquilo que vai fazer você ter mais motivação para continuar o seu trajeto, para continuar com os seus sonhos. Então reflita as suas ações, ou seja, o que você está fazendo. A gente está falando quase que a semana inteira isso. Se você resumir em uma frase o que a astrologia tem para a gente para essa semana reflita os seus sonhos, veja se eles são importantes de fato, veja se eles realmente você quer concretizá-los, avalie se já tem passos concretos e planeje, reflita sobre suas ações. O que é que eu tenho feito até hoje para concretizar os meus sonhos? Tenho feito alguma coisa ou não? Estou só deixa a vida me levar e depois jogo para o universo e pronto, deixa que o universo se vire, né? É lógico que a gente precisa, esse vídeo que eu trago todo domingo, das previsões energéticas, é justamente para que a gente entenda o que o universo está propiciando. Só que se você só joga para o universo, então tá. É a realização dos meus sonhos. Ótimo para realizar meus sonhos. Ok. Mas o que você está fazendo de fato, concreto, para concretizar essa realização dos seus sonhos? Né? Não adianta eu por exemplo, eu quero comprar um carro novo. Ok, mas você já pesquisou? Já avaliou que modelo que você quer? Já foi nas concessionárias? Já entrou naqueles grupos de compra e venda de carro? Você já está fazendo ações concretas para que você realize a conquistação desse sonho de ter um carro novo? Ou não, tipo, eu quero ter um carro novo, mas não guarda dinheiro para dar uma entrada, não pesquisa qual é o valor, não pesquisa quais são os modelos disponíveis, entendeu? Não faz nada, não vai ver a tabela FIP, não faz nada. Aí no seu sonho não adianta você jogar para o universo vai olhar para você e falar, então você está fazendo o que para concretizar isso? A gente precisa contar com o universo que vai conspirar para ajudar e ao mesmo tempo a gente ter a nossa parte. A gente precisa fazer a nossa parte. Falando em outras palavras, a gente precisa fazer a nossa parte que Deus faz a dele, entendeu? Não adianta só ficar rezando e pedindo Senhor, né? Falando um pouco mais com um tom mais religioso, né? Ficar pedindo, Senhor, por favor, me ajude a sair das minhas dívidas. Senhor, por favor, me ajude a ter um carro, ok? Com certeza Deus, que é o universo, que é o todo, ele vai abrir os caminhos para que você consiga fazer, concretizar seus sonhos. Essa semana é ótimo para isso. Mas você precisa tomar as ações necessárias. Não adianta você ficar sentado esperando que vai cair do céu. Não vai, tá?
E para encerrar a semana, para a gente já ir para os conselhos do tarô, o conselho para domingo, principalmente, para de se importar com os outros, para que você consiga encontrar as suas verdades, sabe? Aquela coisa assim, tipo, para de ficar se importando com os outros, porque isso é muito importante, que lembra, Libra é o equilíbrio, é a harmonia. E qual que é o grande defeito do libriano? É se importar demais com o que os outros vão falar, o que os outros vão pensar, o que os outros vão sentir. E aí, nessa busca incessante por harmonia, nós precisamos sim ter harmonia no ambiente, harmonia entre as pessoas, mas tem coisas que, se você é libriano e está assistindo esse vídeo, por favor, preste atenção no que eu estou falando. Você precisa parar com esse senso de, eu preciso, sabe? Aquele senso de Madre Teresa, de ficar ali, não, nossa, eu tenho que ouvir fulano, tenho que dar atenção pro fulano, mas se eu fizer isso pra fulano, ciclano vai ficar chateado, aí se eu fizer pro ciclano, aí o outro ali vai... Filha, você fica louca, sabe? Então assim, busque harmonia sim, busque harmonia no ambiente sim, busque harmonia entre as pessoas com certeza, mas não fique assim, se importando com o mundo lá fora, sabe? Você vai encontrar as verdades, né? A verdadeira alegria, suas verdades, que vai concretizar seus sonhos. Você vai encontrar essa verdadeira harmonia a partir do momento que você deixar as pessoas de fora, sabe? Não fica se importando com o mundo inteiro. Deixa o mundo lá fora. Preocupe-se com você. Olhe para você. Olhe para a situação ao redor. Gente, nem Jesus, nenhum mestre, né, da espiritualidade conseguiu agradar a todo mundo. Você acha que você vai agradar? Não vai. Então para de ficar, não, o que fulano vai pensar? Se eu for lá e falar, se eu for lá e apoiar uma pessoa, vou estar desagradando o outro. Você precisa, principalmente se você é libriano, mesmo que você não seja, não importa o seu signo, se você está numa situação em que você fica assim, mas se eu fizer tal coisa, meu marido vai achar ruim. Mas se eu fizer tal coisa, minha família não vai gostar. E você? O conceito de certo e o conceito de errado é você que determina, não é a igreja, não é fulano, não é ciclano. É você que tem que determinar o que é certo e o que é errado. Dentro das suas crenças, dentro daquilo que você tem ali na sua vida, dentro daquilo que você sente no seu coração. Você sente no seu coração que se você fizer tal coisa que vai desagradar umas 50 pessoas, mas se você fizer para agradar aquelas 10 ali, entendeu? Aqueles dois, uma pessoa que seja, mas você sabe que se você fizer aquilo ali, é o certo a fazer, liga o foda-se, né? Para os outros, o que importa é que eu vou ficar com a minha consciência tranquila. Pode ter certeza, mesmo que desagrade meio mundo, você fazendo aquilo que você sente que é o certo fazer, você vai sim encontrar a paz de espírito, uma harmonia realmente. Aí você vê o que é harmonia, porque mesmo que parte das pessoas que estão aí fora, parte do mundo vire contra você, você vai se sentir em paz, você vai sentir que aquilo que importa está em harmonia com você. O resto é resto, tá bom? Então, esses são os conselhos astrológicos. Agora a gente vai fazer aqui, ver o que o tarô tem para nós, tá? Então, como a gente tem de costume, já vai mentalizando. Se você tem alguma dúvida, se você queira tirar sobre astrologia, sobre tarô, coloca aqui nos comentários que eu vou avaliar, entro em contato, etc. Eu até faço um vídeo, dependendo se for uma dúvida muito comum, eu faço um vídeo para tirar dúvidas para vocês, tá? Então, aquele momento a gente acalmar o coração. Se você, depois desse monte de dia de avaliações energéticas, ficou, meu Deus, não sei o que eu faço para realizar os meus sonhos. Então, agora é a hora de você acalmar o seu coração para que a gente possa ver quais são os conselhos para essa semana, tá? Então,
medita, vai refletindo assim o que você tem na sua semana, né? E vamos pegar aqui os conselhos do tarô. Olha, o tarô ele traz esses 3 conselhos aqui que eu vou mostrar para vocês, né? A Imperatriz, a Força e o Imperador. E esse combo aqui, Imperatriz, Força e Imperador, ele tá trazendo muito aquela coisa de, olha, equilíbrio de Libriano, porque nós temos a Imperatriz e o Imperador, e no tarô a gente chama isso aqui de opostos complementares, né? A Imperatriz complementa o Imperador complementa a Imperatriz, né? Faz o complemento das energias da Imperatriz. Então essa semana vai pedir esse equilíbrio, né? Vai pedir esse equilíbrio para que você olhe nessa semana para tudo aquilo que é belo, os seus sonhos, avalie seus sonhos. A Imperatriz, né, a gente fala que é a poderosa do tarô. Ela olha tudo aquilo que é belo, ela admira o que é belo. E ela é aquela que faz com que tudo aquilo que você tenha, né, que você produza, vá trazendo prosperidade. Perceba que ela está no jardim todo florido, que tem um campo de trigo aqui embaixo, né? E a Imperatriz ela vai pedir justamente isso, para que você olhe para os seus projetos e veja que esses projetos estão paradinhos ali, o que é que eu preciso fazer para que eles cresçam? O que eu preciso fazer para que eles evoluam? A Imperatriz tem uma frase que eu gosto muito de falar, que a Imperatriz ela é a inimiga da pura iniciativa. A Imperatriz vai falar assim, ó, chega de ficar trazendo projetos, mais projetos, e sabe, só vai trazendo projetos novos e não acaba nenhum, para tudo no meio do caminho. A Imperatriz vai falar assim, olhe para os projetos que você já tem, que você começou e parou por qualquer motivo, e fala, esses projetos eu quero que ele cresça, eu quero que esses projetos evoluam, eu quero que a minha vida seja assim, produtiva, toda florida, toda, né? E a Imperatriz também, a gente vê que ela tem que ter o símbolo de Vênus, tá vendo? Então a Imperatriz vai falar assim, ouça o seu coração, né? Ouça aquilo que o seu coração tem. Se você é para saber se esses objetivos são de fato aquilo que você quer, ouça, sabe? Fica um tempinho ali com você, ouça o seu coração, veja a beleza que há em cada projeto que você tem, a beleza no mundo como um todo, nos seus relacionamentos e tal. Só que a Imperatriz, se a gente for olhar o lado negativo da Imperatriz, é que a Imperatriz ela tem muito aquele senso de mãezona, né? É a mãe do tarô, ela é mãezona. E ela é aquela pessoa assim que acolhe todo mundo, né? Que quer dar atenção para todo mundo, como eu tava falando agora há pouco de livro, sabe? Quer harmonizar, vamos, deixa eu ver o que essa pessoa precisa, deixa eu ver o que aquela outra pessoa precisa. Só que a Imperatriz, ela sofre muito porque ela não olha para si. A Imperatriz, o conselho para a dona Imperatriz é assim, para de olhar só para os outros e coloque limites. Precisa um pouco de imperador, precisa definir limites. Sim, você precisa ouvir os outros, acolher as outras pessoas, mas tem horas que você precisa definir limites e você cuidar de você, né? Você precisa olhar e falar assim, será que eu não estou cuidando muito dos outros, me importando muito com os outros, esquecendo de mim? Esquecendo de ser o imperador da minha vida? Você é o imperador da sua vida. Só você pode definir o que vai ser feito e o que não vai ser feito, tá? Você precisa definir limites, você precisa organizar. Lembra que eu falei do imperador? Ele, aqui, ó, a gente vai olhar, olha a diferença. A Imperatriz está toda aqui florida, todo esse ambiente, né, todo próspero, aqui, todo, né, abundante de beleza. O Imperador está no terreno seco, ele está sentado num trono duro, a Imperatriz já está num trono mais confortável, tá vendo? O Imperador está naquele trono mais duro, por quê? O Imperador, ele fala assim, sai um pouco da zona de conforto da Imperatriz. Ah, é muito gostosinho sentar aqui nessa cadeira que é confortável, ficar sentadinho aqui, passar o dia inteiro aqui. O Imperador fala, sai um pouquinho da zona de conforto, sabe? Porque se você quer realizar seus sonhos, você precisa sair da zona de conforto e bora lá, bora agir, bora fazer acontecer. E outra coisa, o Imperador, observa que ele fica aqui, ó, ele tá sentado, tá, mas ele tá com a armadura já.
Por quê? Porque ele é estratégico. Ele vai buscar a organização, a disciplina, ele vai ser ali, traçar uma estratégia para saber se será que com o que eu tenho aqui de arsenal aqui eu consigo combater o inimigo ali? Ou será que preciso. O imperador não sai que nem um louco aí, vai atacando e vai fazendo. Não, ele define estratégia. Ele faz planejamento. Só que se precisar, se em algum momento o precisar que o imperador haja, já está pronto, já está com a armadura ali por baixo toda a roupa dele. Então, se precisar que eu vá agir, eu já estou pronto, entendeu? E é isso que o imperador pede, que você vá traçando estratégias, vá fazendo, organizando seus projetos ali, mas já esteja pronto para agir a hora que precisar, sabe? Então, tem esse aconchego, esse acolhimento da imperatriz, mas não deixe de lado esse lado mais impositivo do imperador, né? Você não pode ser muito imperador, no sentido assim, você não se torna uma pessoa muito arrogante, mas você precisa sim, você precisa encontrar o equilíbrio dos dois, né? Ter essa beleza, esse carinho, esse cuidado da imperatriz, mas também saber a hora que você tem que, opa, pera aqui, até aqui tudo bem, daqui pra lá é eu, entendeu? Daqui pra lá é o meu mundo, é o meu reino e eu é que vou comandar daqui pra frente, tá? E como que você vai fazer esse equilíbrio, né? O equilíbrio vem da força, né? A força, a gente olha aqui pra fora, a gente vê essa moça aqui, esse semblante todo zen, todo, né? Abrindo a boca do leão, ou fechando a boca do leão, né? Aqui acho que tá fechando. Tá fechando a boca do leão. Por quê? Porque a força vai falar dos nossos leões interiores. E essa semana, como eu falei, precisa de muita paciência e de muito equilíbrio, tá? Então, assim, só que esse equilíbrio da força é aquele equilíbrio de ponderação, de você acalmar os seus leões internos. A gente tem muitos leões dentro da gente que quer, sabe? Se pudesse matar um, matava, né? Você não tem aquela vez, não tem aquele dia que você fica com sangue nos olhos querendo uma pessoa. Então, a força ela pede para que você acalme o seu leão interior essa semana. Para você ter esse equilíbrio entre a imperatriz e o imperador, você vai precisar de muita força, muito autocontrole. Você precisa se controlar para não ser nem muito, né, o que os outros vão pensar, como que eu vou cuidar dos outros, fulano, ciclano, mas também não ser aquela pessoa que se cria, né, porque o imperador ele define limites, mas tem que tomar cuidado porque esse imperador não cria uma muralha se isolando do resto do mundo, entendeu? Então, é o equilíbrio. E para ter esse equilíbrio, é preciso ter autocontrole. É saber, bom, eu tô muito, assim, muito egoísta, olhando só para mim, não tô olhando para os outros, né? Ou então eu tô olhando demais para os outros, esquecendo de olhar para mim e aquilo que é verdade para mim. E quando a gente busca a força ela só consegue, essa moça consegue fechar a boca do leão porque ela usa sabedoria. Ela é sábia. Ela sabe como domar o leão. Porque não adianta ela querer atacar o leão com raiva. Porque ela sabe que se ela for com raiva, o leão é muito mais forte que ela. E aqui, saindo um pouquinho de todo esse contexto astrológico e tal, eu queria falar de um ponto que eu acho que é muito importante, que muitas pessoas têm dificuldade para realizar seus sonhos por causa de um ponto. Muitas pessoas ficam com esses leões ali o tempo todo ali, combinando, tudo ali, rugindo ali. E esses leões muitas vezes são nós mesmos, sabe? O nosso maior inimigo somos nós mesmos. Por quê? Porque a gente acaba querendo lutar contra a gente. Tem uma frase da Bíblia que eu lembro que eu gostava muito dessa frase, que é assim: um reino não pode subsistir se ele é dividido contra ele mesmo. E eu enxergo isso na nossa vida. Se você se divide contra você mesmo, se você luta contra você mesmo o tempo todo, você não consegue.
Ah, mas como é que eu vou, por exemplo, deixar meu vício de ficar o dia inteiro assistindo televisão? Como que eu vou abandonar aquelas coisas, né, aquele hábito ruim de comer chocolate todo dia depois do almoço? Como é que eu vou abandonar hábitos nocivos, como por exemplo ficar assistindo pornografia o dia inteiro? Com calma, entendeu? Você precisa ser aquela pessoa que vai olhar para você lembra, pensa assim, o leão tá dentro de você, o leão tá dentro de você. Todas essas coisas negativas estão dentro de você. Como é que você vai domar as coisas negativas? Como essa moça aqui da força. Essa moça aqui, ó, ela não vai lá com roupa de você igual o imperador, né? Não vai com armadura e tal e vou combater esses leões. Não adianta. Com algumas pessoas até adianta, mas gente, de verdade, eu vou falar de mim, né? Como um exemplo para vocês. Se tem uma coisa que não dá certo pra mim, é agir com violência comigo mesmo. Eu já tentei, já fiz algumas vezes e não dá certo. Não dá certo por quê? Porque ao invés de você domar o leão parece que ele fica mais forte ainda. Parece que quanto mais você briga, mais ele fica forte. Então, age com sabedoria, sabe? Haja com aquela coisa de calma, de paciência. Tenha paciência com você mesmo, tenha calma com você mesmo, entendeu? Você vai precisar de agir? Vai, porque perceba que a moça ela tá fechando a boca do leão. Só que ela vai com delicadeza, ela vai com calma, e aí ela vai conseguindo domar o leão. Só vai conseguir domar o leão se você conseguir olhar pra você e ver esses defeitos que eu tenho, essas atitudes que eu tenho, eu preciso tomá-las com amor, com carinho e não chicoteando, entendeu? Então esses são os conselhos da semana, tá? Lembre-se, você precisa ter esses traços da imperatriz, da delicadeza, da beleza, do acolhimento, mas sem deixar de ser um pouco imperador de vez em quando, definindo limites, né? Impor limites para as pessoas, porque se você não põe limites na sua vida, não espere que os outros vão pôr. Eu recebo muita gente que reclama pra mim, assim, nos consultas às vezes, fala assim, ai, mas meu chefe, ele só vai lá, eu tô sobrecarregado, ele vem dar mais trabalho ainda. Eu pergunto, ok, mas você já chegou pro seu chefe e falou que você está sobrecarregada? Entendeu? Porque na cabeça do chefe, você vai dar conta. Quanto mais ele der, mais você vai fazer. Se você não chegar e botar limite e falar, opa, pera lá, eu não consigo fazer tudo. Você quer que eu faça esse que você entregou agora? Que eu faça aquilo que você fez antes? E eu sei que tem muito chefe, muito lugar. Eu já trabalhei com gente assim, que você fala, eu não. O que você quer que eu faça? Ele não quer que eu faça os dois. Aí você tem que ver o seu limite. Ok, então se o seu chefe não fala para você o que é prioridade, porque no mundo capitalista, nesse mundo que a gente vive, que sabe, você tem que produzir, pior, nem máquina trabalha desse jeito. Se eles não falam para você, isso aqui é prioridade. Então você, analisando o contexto daquilo ali, você vai saber, isso aqui é mais prioritário que aquilo. Vou dar um exemplo. Digamos que a minha chefe chegasse e falasse assim pra mim, ó, você precisa fazer esse relatório aqui pra mim. Só que eu sei também que eu já tinha como coisas para fazer, eu tinha contas para pagar, que vem essa semana, eu tenho notas que se eu não lançar o fornecedor não vai receber. Então, o que é preciso, se ela não delimitar o que ela quer como prioridade, porque se ela chegar e falar, não, eu quero fazer esse relatório e foda-se essas contas. Ok, então você registra lá de algum jeito e fala, então tá bom que você quer que eu faça esse aqui primeiro. Ela é chefe, ela que manda, ela que decide. Agora, se ela falar, não, eu quero que você faça os dois, você se vira aí. Então tá bom, então esse relatório fica para depois. A hora que der, eu faço ele. Primeiro eu vou fazer essas contas que eu preciso pagar, entendeu? Porque que vencem. Você tem que ter essa autonomia de, se não te mandam, se não te dizem o que você precisa fazer, você delimita, mas você não vai ficar, meu Deus, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Você morre,
Então escolha o que é mais prioritário. É isso, então aquilo ali fica de segundo plano. E se der pra fazer hoje, faz, se não faz amanhã, faz depois, faz quando der. Ah, mas você não fez ainda? Não, porque eu tô resolvendo esse outro aqui ainda. Isso aqui, já que não deram pra mim o que era mais importante, eu entendo que o mais importante é isso, porque vai vencer. Se vencer, vai ter juros, vai ter um monte de implicações se não resolver isso aqui primeiro. Então, é você impor limites. É você definir, olha, eu não sou uma máquina, eu só consigo fazer até aqui. Esse é um exemplo. Isso vai para muitas outras coisas. Tá? Então, sim, acolha, né? Saiba ser uma pessoa gentil, acolhedora, aquela pessoa que, né, enxerga a beleza ali nas coisas, tem uma certa calma, tem o autocontrole, porque às vezes essa semana ela vai pedir essa paciência, esse autocontrole, esse domínio das nossas emoções vão estar muito afloradas muitas vezes, e você vai ver como vai dar tudo certo, tá? Então lembra, eu sempre gosto de falar quando eu tô com um consulente, falo assim, ó, lembra do imperador, sabe? Lembra que o imperador tá aqui, ó, tá sentadinho, ele tá sentado, mas tá com a armadura, para que se precisar de agir, ele vai agir, né? Ele tá aqui só observando o que tá acontecendo, tá vendo? Só observa aquilo que tá acontecendo ao redor, para ele poder agir. Saia um pouco da zona de conforto, né? Saia da zona de conforto, defina limites. O imperador, ele defende seu império, entendeu? E se o seu império está desmoronando, se a sua vida está um caos, é porque está faltando imperador na sua vida. Você precisa ser o imperador do seu reino. Se você não comanda o seu reino, ninguém vai comandar para você. Mas também não seja aquela pessoa assim que vai construindo muralhas, aquela pessoa muito impositiva, não, eu quero, eu faço, não. Trava um pouquinho da imperatriz, a delicadeza da imperatriz, aquele lado mais, né, de trazer um pouquinho de conforto. Você não pode viver no som de conforto, mas também não pode ser uma coisa que fica só sentado num trono de pedra ali o tempo todo, sabe, insatisfeito. Em alguns momentos vai precisar trazer esse conforto. Vai precisar de acolher as pessoas, acolher assim, em primeiro lugar, acolher as outras pessoas. E olhar para os seus projetos do seu reino, porque a imperatriz, assim como a imperadora também, ela que manda, só que ela manda com mais doçura. Ela colhe o que os outros têm a dizer, mas os projetos são seus. E é você que vai fazer eles crescerem ou não. É você que vai fazer esses projetos fluírem ou não. E para você conseguir ter esse equilíbrio, né, de uma energia mais ativa, uma energia mais receptiva, né, a imperatriz tem essa energia mais receptiva, o imperador tem essa energia mais ativa, de ação, né? Então, para você encontrar o equilíbrio, você precisa da força, de você encontrar esse equilíbrio, né, emocional, mental, com sabedoria, para que você domine todas essas emoções que muitas vezes ficam toda afloradas, tá? Então, lembra da força, né? Você só vai conseguir domar os seus leões, ó, fechar, porque os seus leões ficam aí gritando na sua orelha, se você tiver calma, paciência, saber que você tem a sabedoria necessária para domar esse leão sem ter que lutar com ele. Porque se você tiver que lutar com ele, você sabe que o leão é muito mais forte que você. Por que tem muita gente que não consegue sair de situações difíceis, de vícios, de situações problemáticas? Porque vai lutar. Você não vai fugir, mas também não vai lutar. Essa é a sabedoria da força. A sabedoria da força não é a força bruta, é a força interior. É trazer aquela força de, ok, essa pessoa é insuportável, mas eu não vou meter a mão na cara dela. Eu vou silenciar. Eu vou ficar mais recluso ali no meu canto. A hora que eu tiver de falar alguma coisa, eu posso até falar, mas depois que ela se acalmar, porque enquanto ela estiver nervosa, se você tentar falar e essa pessoa está nervosa, ela vai crescendo cada vez mais. Falo por experiência própria, que eu sei que é assim que funciona. Então, ou sai de perto, vai tomar uma água, ignore a pessoa, porque quanto mais você tentar falar, mais ela vai gritar. Então, usa a sabedoria. Use a sua sabedoria, que é uma sabedoria infinita.
para que você consiga domar esse leão, sem contudo ter que ficar se indispondo, com calma, com paciência, tá bom? Bom, por hoje é só. Se você gostou, deixa aqui o seu like. Já comenta aqui embaixo se você acha que essas informações que eu trouxe de energia da semana são realmente, você acha que realmente vão fazer a diferença na sua vida? Você acha que realmente você fala assim, realmente, precisando de trazer mais força, se você trazer, você vai ver que vai dar resultado? Então comenta aqui depois se os conselhos da semana fazem sentido para você ou não, tá bom? Um beijo para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!